A organização dos textos legais gira em torno de elementos que estruturam o texto de forma hierárquica, e esses elementos são os artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. Nós vamos aprender um pouco sobre todos esses elementos e começando agora pelo artigo, como vocês podem ver aí no exemplo que eu separei para vocês, o artigo vem sempre representado no corpo do texto pela abreviação ART, mais um numeral que o acompanha do seu lado direito. E em relação à leitura dos artigos, vocês têm que se atentar a uma regra bem simples que estabelece que do artigo 1º ao 9º se escreverá e se lerá na forma ordinal. Como vocês podem ver aí no exemplo em destaque que eu separei para vocês, a forma correta na escrita e na leitura é artigo 1º, portanto eu não posso ler e nem escrever artigo 1. Já do artigo 10 em diante, a regra diz que se seguirá a forma cardinal, e conforme o exemplo destacado, a leitura e escrita correta é artigo 10. Caput do artigo. É algo bem simples, mas que tem muita gente que tem dúvida sobre isso e eu vou explicar aqui para vocês. O caput do artigo nada mais é do que a ideia central do artigo, é a parte mais importante do artigo, e as demais subdivisões que vierem após ele estarão agindo como um complemento, trazendo informações adicionais referentes ao caput do artigo. Como podemos ver no exemplo aí que eu separei para vocês, do artigo 1º da LDB, notem que esse artigo ele vem acompanhado de 2 parágrafos. Mas nesse caso, eles não são considerados, porque eu estou me referindo somente ao caput do artigo. Quando vocês verem alguma referência sobre o caput de algum artigo, entendam que ela diz respeito apenas ao artigo em si, e não engloba as subdivisões que vêm após ele. Então, prestem atenção nisso para quando vocês forem citar algum artigo, fazerem da forma certa. Por exemplo, eu estou escrevendo um resumo sobre a LDB, aí eu cito o artigo 1º da LDB, sendo que, na verdade, eu só me baseei no caput do artigo 1º, e eu não levei em consideração o parágrafo 1º e 2º. Se eu faço isso, a minha citação estará errada. Então, se eu não usei todo o artigo para me fundamentar e só utilizei o caput do artigo, eu devo deixar isso bem claro na minha citação, que eu me baseei apenas no caput do artigo. Parágrafos. Os parágrafos são representados por esse símbolo que eu deixei aí em destaque para vocês, que nada mais é do que a junção de 2 S's. Esse símbolo vem sempre acompanhado de um número ordinal ou cardinal, seguindo a mesma regra dos artigos, como eu expliquei agora há pouco para vocês. E quando se tem apenas um parágrafo, se deve escrever parágrafo único. Só se deve usar o símbolo do parágrafo mais o numeral quando se tiver 2 ou mais parágrafos. E se for o caso de citar mais de um parágrafo, se deve usar 2 símbolos do parágrafo, seguidos do numeral que os acompanham, conforme está aí no exemplo em destaque. Inciso. Os incisos são representados por algarismos romanos e devem ser lidos na forma cardinal. Como consta no exemplo em destaque, a letra I representa o número 1 e deve ser lido da seguinte forma: inciso 1. Alínea. As alíneas são representadas por letras minúsculas acompanhadas por parênteses. Item. Os itens são representados por algarismos arábicos seguidos de ponto final. Como terminamos de conhecer os elementos utilizados na organização do texto legal, agora nós vamos compreender sobre a hierarquia e o papel de cada um deles no texto. Eu vou começar agora pelo artigo. O artigo é a unidade da lei com maior grau de importância, e isso acontece porque é a partir dele que conseguimos ter uma compreensão geral do que está sendo trabalhado na lei. E as demais subdivisões que vierem após ele exercem a função de trazer informações complementares ao artigo. E toda a lei gira em torno de pelo menos um artigo. Logo após o artigo, vem o parágrafo,
que tem a função de trazer informações adicionais em relação ao artigo, esclarecendo ainda mais situações em que a lei se aplicará. E pode acontecer também dos parágrafos trazerem alguma restrição em relação a algum ponto que foi tratado no artigo, mas essa restrição não é no sentido de invalidar o que foi estabelecido no artigo, e sim esclarecer em quais circunstâncias aquela lei se aplicará. Em terceiro lugar, temos o inciso, que exerce a função de complementar informações aos parágrafos e artigos, por meio da enumeração. Reparem que nos textos legais, quando aparecem os incisos, eles são colocados em forma de lista. E apesar de ter uma função parecida com a do parágrafo, o inciso está em uma posição abaixo em relação ao parágrafo, porque o inciso não pode ser dividido em parágrafo. Já o parágrafo pode sim ser dividido em inciso. Já na quarta colocação, se encontra a alínea. A alínea é uma unidade ainda menor de complemento utilizada após o inciso e o parágrafo. E assim como o inciso, a alínea tem a função de enumerar questões pertinentes ao tema tratado que não puderam ser desenvolvidas no parágrafo ou inciso. Agora prestem atenção numa coisa: pode acontecer da alínea vir logo após um artigo. E finalizando em quinto lugar, nós temos o item, que é a menor unidade de detalhamento de uma lei e que advém do desdobramento de uma alínea. E pessoal, tudo isso que eu falei aqui para vocês sobre a hierarquia dos elementos utilizados na organização do texto legal não quer dizer que os textos legais vão ser sempre escritos seguindo à risca essa ordem: artigo seguido de parágrafo, que é seguido de inciso, que é seguido de alínea, que é seguido de item. Não tem nada a ver com isso, tá? Então, essas unidades de detalhamento vão ser colocadas no texto legal de acordo com a necessidade de se explicar determinada lei, e não necessariamente elas virão seguindo uma ordem hierárquica de acordo com o seu nível de detalhamento. Agora eu vou falar com vocês sobre uma coisa bem simples e que engloba tudo o que nós vimos no decorrer dessa aula e que tem a ver com a leitura do texto legal, né? Que é os instrumentos que vocês vão usar para poder ler um texto legal, assim como também fazer citações. Vocês precisam se atentar à regra que estabelece a forma como devem ser lidos os artigos e os parágrafos. E quem ainda não conseguiu memorizar os caracteres utilizados para representar as subdivisões dentro do texto legal, precisa decorar o símbolo do parágrafo, o símbolo que representa o inciso, saber identificar no texto o que é uma alínea, um item, um artigo, porque senão vai ficar difícil para poder fazer a leitura do próprio texto em si, né, pessoal? Agora, em relação a fazer alguma citação ou menção de algum trecho da lei, vocês devem tomar cuidado para não fazer confusão entre artigo e caput do artigo. E quando vocês forem fazer uma citação dentro de uma subdivisão de um artigo, se deve começar sempre da menor unidade de detalhamento para a maior, ou seja, em ordem crescente. E com base em tudo isso que eu acabei de falar aqui com vocês, eu vou fazer uma leitura e uma citação de um caso hipotético que eu separei aqui para vocês fixarem bem esse conteúdo. Aí, conforme no exemplo na tela, vocês podem ver: Lei número X de XXX estabelece XXX. Artigo 1º, etc, etc. Parágrafo 1º, XXX. Parágrafo 2º, YYY. Inciso 1, ZZZ. Alínea A, XXX. Item 1, WWW. Notem que a leitura de um texto legal ela é bem simples. A única coisa que vocês vão ter que se atentar é em decorar esses caracteres correspondentes a cada subdivisão, porque na hora que vocês forem pegar um texto legal, não vai estar escrito aí, como eu botei em destaque em vermelho,
artigo, parágrafo, inciso, alínea, item, não, vai estar somente o símbolo de cada subdivisão. Agora vocês prestem atenção na forma como eu vou fazer a citação de uma subdivisão de um artigo, que é totalmente diferente da forma como eu faço a leitura corrida de um texto legal. Como vocês podem ver aí no exemplo em destaque, eu vou fazer a citação do item 1, que fica da seguinte forma: item 1 da alínea A, do inciso 1, do parágrafo 2º, do artigo 1º da Lei nº X de XXX. Vocês conseguiram visualizar que nessa citação ficou bem claro que eu me baseei apenas no item 1 do artigo tratado e que tem uma grande diferença entre eu citar apenas o item 1 e citar o artigo como todo? Então, portanto, nunca se esqueçam de, quando forem fazer uma citação de uma subdivisão dentro de um artigo, começarem sempre da menor unidade para a maior unidade. Bom, pessoal, eu vou encerrar essa aula por aqui, porque esse vídeo está ficando um pouquinho mais longo do que eu esperava. Então, para não ficar muito cansativo, eu vou separar ele em duas partes e na segunda eu vou falar sobre a estrutura da lei. E assim que eu terminar a edição dessa segunda parte, eu vou subir ela aqui para o YouTube e vou deixar o link na descrição dessa aula aqui para vocês, tá legal? Um beijo e até a próxima aula!